Dando continuidade ao nosso projeto anterior, agora que a gente viu conexão com BD, fiz um adendo sobre promises também, até para a gente recapitular as promises, tá? Agora eu vou, nesse step down aqui, eu vou incluir ou fazer, né, processo utilizando banco de dados. Então, em vez de ficar consultando a lista, adicionando a lista, removendo a lista, etc., vamos fazer uso do BD, tá? Até porque aí os dados ficam de maneira persistente, conforme a gente vai adicionando steps, a gente vai trabalhando com todos eles, né, e não fica toda hora voltando só para esse problema simples, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser, dentro dessa pasta de configuração, que é onde a gente mantém todas as nossas configurações, como do Custom Express, a gente vai criar um database também, JS. E toda aquela configuração que eu fiz na aula anterior, eu deixei separadinho aqui, tá? Eu vou copiar e colar. A única coisa que a gente não fez na aula anterior, né, foi exportar do módulo, porque a gente só estava testando dentro do módulo, tá? Então aqui a gente vai exportar a nossa conexão com o BD. Então, só recapitulando, ó, dentro dessa meu database JS, a gente vai requerer o módulo MySQL. A gente vai criar um objeto de conexão, onde vai ter as informações de conexão com o banco de dados, tá? Então tá aqui o objeto simples do Java, script. Informação do host, user e password. A gente vai conectar com o banco de dados, lembrando que aqui há uma função callback, que vai receber um erro caso haja erro, né? A gente lança vai vir um objeto de exceção, na verdade, a gente lança esse objeto de exceção. Caso não venha erro, a gente vai conectar o BD. Deixa eu deixar tudo em português aqui, que de baixo está em português, então conectado ao banco de dados. Tá? E por fim eu já vou deixar qual que vai ser o esquema que a gente vai utilizar dentro do banco de dados, fixo aqui por enquanto, que é o ProgWeb 2, certo? Foi o esquema que eu criei. E a tabelinha de CEP, só para a gente lembrar, então tá aqui, ó, CEP está dentro do meu esquema aqui ProgWeb 2. Tá? Bom, dado isso, eu vou exportar essa conexão, tá? E o que eu vou fazer com essa conexão? Bom, uma das alternativas que eu tenho é chegar aqui no meu CEPDAO, requerer um módulo de database, tá? E utilizar aqui dentro dos meus métodos esse módulo de maneira global, tá? Eu não acho muito bonito, tá? O que eu acho é quase bonito, tá? Não é totalmente bonito ainda, mas aqui no meu arquivo de rotas.js, eu vou requerer aquela conexão com BD, require, require, tô vendo que não está autocompletando aqui, desculpa, require, então ainda não é a pasta que eu quero, está um nível acima, tá? Que esse meu rotas está dentro do app, então eu vou subir mais um nível para eu poder acessar a pasta config e agora acessar o database, lembrando que o database ele exporta uma conexão e eu estou pegando justamente essa conexão aqui, tá? Agora eu vou pegar e vou passar essa conexão como argumento do construtor do CEPDAO, só que o meu construtor do CEPDAO ele não tem o método construtor ainda, tá? Então eu vou criar o método construtor aqui, então constructor conexão, então thisCon igual a com, agora ele fica um campo, tá? Do meu objeto CEPDAO. E agora, a gente tem essa conexão, tá? Eu vou apagar tudo que a gente tinha feito anteriormente. Porque a gente não vai mais acessar aquele array de CEPs criado na mão, a gente vai fazer conexão com o BD, tá? Então, a princípio, para quem está do lado de fora, o CEPDAO funcionando vai continuar funcionando da mesma forma, né? Só vou trocar a lista para o BD, aparentemente, tá? A gente vai ter que fazer algumas pequenas modificações na hora que a gente usar a promise. Mas depois que a gente fazer promise, pode mudar a conexão, pode fazer tudo que não vai interferir, tá? Bom, só para a gente fazer um pequeno teste rápido, né? A gente viu na aula anterior, e eu vou copiar aqui, que a gente já tem uma query, tá? Depois que a gente estabeleceu a conexão, a gente vai utilizar o método
query da nossa conexão. E lembrando que aqui, como agora ele é um campo do objeto, né, em vez do com, eu tenho que utilizar o thisCon, que só o com ele não vai enxergar. Aqui a gente tem a cláusula SQL. Tá? Então, no caso aqui, se eu quero retornar todos os CEPs, é o select asterisco from CEPs. E depois, como segundo argumento, né, a função callback, com primeiro argumento erro, segundo argumento resultado. Tá? Se der erro, tá, eu vou fazer um negocinho um pouquinho diferente, eu vou dar um return vazio. Se não der erro, eu dou um return result. Tá? Beleza, dado isso, tá? Como aqui na minha rotas, no getCeps, eu já pego o resultado daquela função, né? Ele já retorna ele no formato JSON, tecnicamente é para funcionar. Tá? Vou dar um npm start aqui. Vou fazer uma consulta. E está vindo vazio. Tá? Bom, por que será que está vindo vazio? Tá? Bom, para ver se realmente não está vindo nada, eu vou dar um console log e colocar result aqui dentro, tá? Restartou a aplicação. Tá? Então está vindo todos os meus CEPs, mas o resultado continua vindo vazio ainda. Tá? Por quê? Olha, perceba que aqui eu estou dando um return, tá? Mas esse return, ele está dentro da função query, ou seja, eu estou retornando a função query. E o retorno dessa função query está indo para onde? Tá? Não está indo para lugar nenhum. Tá? Então, simplesmente ele está terminando essa função aqui, tá? E está saindo da função por meio desse return. Mas será que se eu der o return do return dá certo? Eu vou ter que dar o return daquilo que é retornado pela função query. Tá? Deu um erro, tá? Porque está vindo numa estrutura, o return dessa função, tá? Vamos ver aqui, ó. Console.log. Eu vou de maneira bem simples, só substituir o retorno da função para imprimir na tela, ver o que essa função retorna. Agora eu tenho que tirar esse cara daqui de dentro. Tá? Ó, perceba que o retorno da função query não necessariamente, tá, é o objeto que eu estou retornando aqui dentro. Tá? Então, por isso que a hora que a gente for... É o resultado daquela operação que você faz no banco de dados, não é o resultado da operação. Então, por exemplo, quando você faz aquela consulta, né, que ele dá o 2 rows returned, duration, action, time, etc. Ele vai conter esse tipo de informação aqui como retorno da função. Tá? Então, dessa estratégia que a gente escolheu aqui, não seria uma boa, tá? Com SQL e tal, etc. Mas dentro aqui vai ter o resultado da função, tá? Bom, mas para não trabalhar com esse tipo de coisa nesse exato momento e para a gente já ir direto para aquilo que interessa, tá? E já resolver esse problema também, ao invés de retornar ou utilizar dessa forma, a gente já vai lançar mão das promises, tá? Pô, mas não dá, né? Mais fácil trabalhar dessa forma do que ter aquela promise grosseira lá que eu tinha feito só para fazer uma divisão, etc. Bom, pode ser, mas perceba que quando eu estou fazendo uso das promises, tá? A hora que eu for fazer essa consulta aqui no banco de dados, tá? O meu event loop, ou minha requisição, ou meu processamento, ele não vai ficar travado esperando essa função retornar. Tá? Então, o cara quer consultar o CEP, quem consultou o CEP vai lá, consulta, se está chegando outra requisição, vai lá, faz outra requisição, chegou outra, vai lá, e conforme essas requisições elas vão retornando no formato de promise, pelo fato dela ser assíncrono, o processamento é dado continuidade no processamento. Tá? Então, a gente consegue ir tratando várias requisições, e a hora que essas requisições foram feitas, a gente pega o resultado delas e vai retornando para o usuário que fez a requisição ou para o processo que fez a requisição. Então, todo aquele benefício do tratamento assíncrono, tá? E que vai dar velocidade para o Node.js, a gente vai conseguir fazer por meio das promises. Tá? Então, não é complicado, tá, gente? Mas a gente vai ter que criar a promise em algum momento, tá?
Então, ao invés de fazer dessa forma, opa, tá? Tá? Eu vou isolar, eu vou fazer tudo que eu teria que fazer, entre aspas, com o banco de dados, tá? Só que agora eu vou colocar isso daqui dentro de uma promise em caso de insucesso, tá? Eu vou retornar por meio da promise, tá? E lembra que a gente na aulinha de promises, tá? A gente tem um resolve e o reject. Em caso de sucesso, eu retorno no reject. Em caso de sucesso, eu vou retornar no resolve, tá? Então aqui vai ficar o seguinte, ó. Eu vou retornar uma promise, tá? Lembrando que ela tem uma function, que é o resolve e o reject. Opa, tá? E aqui dentro vai ter um processamento, tá? E nesse processamento, em caso de insucesso, agora eu vou retornar o próprio erro, reject erro. Em caso de sucesso, eu vou dar um resolve return. Desculpa, resultado. Tá ok? Então, fiz a consultinha, tá dentro da promise a consulta, então essa consulta vai conhecer o resolve, vai conhecer o reject, tá? Vou fazer a consultinha, deu errado, tá? Eu vou chamar a função reject, deu certo, eu vou chamar a função result. Aí ele vai pegar esse resultado, vai jogar para dentro da promise, ou vai pegar este resultado aqui e jogar para dentro da promise também. E no final de tudo, eu vou retornar a promise, tá? Se esse método aqui ele vai retornar a promise, hora que eu for aqui na rotas, tá? Lembra que a promise, tá? Ela tem aquela questão do then e catch. Then em caso de sucesso, catch em caso de falha, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Ceps then, certo? Ó, então esse cara aqui ele retorna a promise. Em caso de sucesso, eu vou pegar o resultado da promise, tá? Então vai vir aqui, ó, result. Por enquanto eu vou dar só um console log só para a gente ver o que a gente está recebendo. Result. Tá? Em caso de falha, catch rr console log err, tá? E só para minha requisição não ficar parada, resp.send, eu vou enviar um foi aqui. Bom, vamos fazer a requisição. Deu um errinho aqui, deixa eu ver o que é. Cep dá o ceps. Type error undefined is not a promise. From get cep down, get down ceps. Eita, pega. Ah, tá. Rotas 8, cep down 9. Ai, Jesus. Faltou o new. Tá? Bom, pelo menos ele está retornando. Cannot read the property con. Oxe, Jesus. Cep down, new down com.
igual a com. Fazer um teste aqui, console.log com tá. Pessoal, eu vou se é algum pequeno detalhe que eu estou deixando passar em branco aqui. Deixa eu dar um clear. Tá, conexão está conectada. Vou ver o que eu estou moscando aqui. E eu já volto no próximo vídeo com a continuidade. Aproveito e já implemento o resto. Tá? Então, até lá.